Fala galera, beleza? Continuando aqui com a prova do Enem 2015, caderno azul, agora a questão 60 que trata do assunto reações orgânicas. Vamos ler junto? O permanganato de potássio, KMnO4, é um agente oxidante forte, muito empregado tanto em nível laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alcenos de cadeia normal, como o 1-fenil-1-propeno, ilustrado na figura, o KMnO4 é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos. Os produtos obtidos na oxidação do alceno, representado em solução aquosa de KMnO4, são... Vamos lá, galera, olha só. Eu tenho aqui a presença de um alceno sofrendo oxidação, certo? Eu tenho que lembrar que eu tenho três possibilidades de oxidação. A oxidação enérgica, a oxidação branda e eu tenho também uma que é mais esquecida, mas é a ozonólise. A gente vai ver isso mais pra frente com calma, tá? Hoje a gente vai falar só da oxidação enérgica, que é o caso da questão. O que acontece? Eu tenho um meio reacional que tem KMnO4 concentrado, certo? Quando a gente tem KMnO4 concentrado, a questão nem citou, mas geralmente eu tenho um meio ácido e presença de calor, a gente tem uma força oxidativa muito grande, certo? Então eu tenho duas possibilidades: quebrar só a ligação π, que é o ponto de maior fragilidade dessa estrutura, ou eu posso quebrar a ligação dupla inteira. Quando eu quebro só a ligação π, isso se trata de uma oxidação branda. E aí, como produto, eu tenho sempre a formação de um diol, de um diálcool. Ou seja, quebra a ligação π, abrem-se duas valências e entra uma hidroxila de cada lado. Não é o caso dessa questão. Aqui eu tenho uma oxidação enérgica, aonde eu vou quebrar completamente essa ligação dupla, certo? E aí qual é o macete que eu passo para vocês não perderem tempo? Quando você quebra essa ligação dupla, vão sobrar aqui, ó, 2 carbonos de cada lado. Um carbono de cada lado, um total de 2 carbonos. Com valências livres, o que você vai fazer? Vai encaixar uma dupla O de cada lado. Encaixou uma dupla O aqui, encaixou uma dupla O aqui, certo? Encaixei uma dupla O aqui, encaixei uma dupla O aqui. Por que eu estou te dando esse macete? Porque esse macete é o mesmo que você vai usar lá na ozonólise. Na ozonólise, que você tem presença de ozônio como reagente, não KMnO4, certo? Você vai ter também quebra da ligação dupla. E vai também colocar uma dupla O de cada lado. A diferença é que na ozonólise eu adiciono outras coisas que fazem com que o aldeído que foi formado, ó, o que eu estou falando? Coloquei a dupla O numa extremidade, eu formo a função aldeído. Lá na ozonólise, quando eu formo aldeído, eu paro em aldeído. Eu não oxido mais, porque eu coloco zinco e a gente vai ver isso depois em outra aula, certo? Aqui, como eu tenho um meio extremamente oxidante, ao formar o aldeído, eu oxido mais ainda esse carbono. E aí um aldeído oxidado, ele vai aqui? Vai a ácido carboxílico, certo? Então, quebrei a ligação dupla, coloquei uma dupla O de um lado, coloquei uma dupla O do outro. E aí o aldeído que foi formado vai ser oxidado a ácido carboxílico. De um lado eu formei o ácido benzoico, do outro lado eu formei o ácido etanóico e aí a gente fica com a letra A, beleza? Obrigado, até a próxima.